6 dicas práticas para você se tornar um especialista e, consequentemente, conquistar a confiança do seu cliente. Olá, sejam bem-vindos à Conversa Prática. Eu me chamo Luiz e para você conquistar a confiança dos seus clientes é importante que você faça o seguinte. Dica número 1. Escolha pelo menos 10 clientes que você deseja atender, que sejam de um mesmo segmento e, consequentemente, entre no site de cada um deles e vá até aquela aba Quem somos? Leia exatamente tudo o que está escrito lá e comece a entender a história de como essas empresas se formaram. Essas 10 empresas terão histórias diferentes, mas a soma de cada uma delas te dá uma noção de como essas empresas surgiram e quais foram os gatilhos e os tempos que essas empresas já possuem de mercado. Se você trabalha no mercado de tecnologia, é bem possível que essas empresas tenham pouco tempo de vida e tenham surgido por uma oportunidade, é uma spin-off de uma outra empresa, ela surgiu porque os sócios visualizaram tal coisa. Você vai notar o quão pessoal vai se tornar a relação que você vai começar a construir com o seu cliente. Então, primeira coisa, escolhe os clientes e leia a história de todos eles. A dica número 2 para você se tornar um especialista e conquistar a confiança do seu cliente é olhar a aba de produtos e serviços de cada um desses clientes. Por quê? Se você trabalha com painéis elétricos, por exemplo, esses painéis servem tanto para uma máquina têxtil, uma máquina de solda ou ainda uma construção de um edifício, que também vai painel elétrico. Mas como a gente quer se tornar um especialista, a gente vai olhar o site de todas as construtoras, por exemplo, e ver a história de cada uma delas. Quando a gente for para a aba de produtos, ou, no caso de uma construtora, são os edifícios que ela trabalha, você vai notar a variação desses edifícios. Se são prédios de maior padrão, se são prédios de menor padrão. Agora, se a gente for para uma indústria, vamos começar a olhar, por exemplo, de painéis elétricos, todas as empresas que fabricam máquinas têxteis. E, consequentemente, quando você for olhar o site de cada uma delas, você vai ver que essa empresa A fabrica uma enfardadeira, uma máquina de costura, uma máquina de fechamento. Você vai ver toda a variação de máquinas que ela trabalha e, consequentemente, vai passar a se familiarizar com as expressões do cliente. Você vai se familiarizar com o produto dele. E se um cliente fala numa borda específica ou se ele fala num ponto de costura específico, isso tudo vai estar lá descrito nos produtos. Vou dar um terceiro exemplo para vocês. Digamos que você trabalha, nesse sentido, com fabricantes de máquina para setor de alimentos, empacotamento de alimentos. Você entra lá no site dos seus clientes-alvo e começa a ver que além do empacotamento ele vai ter um enfardamento, além do enfardamento ele tem um encaixotamento, e aí você começa a ver toda essa variedade de máquinas e ao chegar numa visita, o cliente vai dizer: você tem solução também para empacotamento ou para enfardamento? E aí aquele som que você já conhece, que você já ouviu falar, não se torna algo estranho. A sua expressão facial mostra com que você, sim, eu tenho, ou sim, eu posso verificar qual é a solução, porque você já conhece que o segmento de alimentos, além dos empacotamentos, também tem essa variação de máquinas. A dica número 3 para você se tornar um especialista e conquistar a confiança do seu cliente é: acesse o YouTube e coloque lá as máquinas que o seu cliente trabalha ou ainda o processo industrial que ele executa. Porque no YouTube hoje é uma biblioteca gigante que vai mostrar de forma visual um processo que talvez você não conheça. Eu vendo inversores de frequência para máquinas e equipamentos. Pois é, eu vendo inversores de frequência para britagem. Eu sei que inversores de frequência eu tenho que especificar a partir de um motor, mas como funciona uma britagem? Como é que eu sei o processo passo a passo de uma britagem? Quando eu uso o YouTube como essa ferramenta de pesquisa, fica mais fácil de visualizar lá no cliente final exatamente onde está sendo utilizado aquele inversor de frequência. E quando o cliente vir falar comigo para solicitar um inversor de frequência para o motor de um alimentador vibratório, eu sei exatamente o que é um alimentador vibratório, o que é um britador, o que é uma peneira, o que é uma esteira transportadora. E com isso fica mais fácil de o cliente confiar em mim, porque justamente no momento que ele pede um inversor de frequência para a máquina dele, eu sei o que é. Se você está gostando desse vídeo até aqui, já deixa um curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. A dica número 4
é vá para o campo. Vá visitar o maior número de clientes possível que você puder. Faça essas visitas e faça ela de peito aberto, de coração aberto e de cabeça aberta. Por que eu digo aberto? Porque quando você chegar no cliente, você primeiramente vai estar um pouco desconfortável, mas à medida com que a conversa vai fluindo, você começa a perguntar para o cliente: você pode contar um pouquinho da tua história, de como surgiu isso aqui, ou de quanto tempo você trabalha aqui, ou do que é legal trabalhar aqui? Comece a perguntar coisas em que estimule as pessoas a contarem a história delas na empresa, porque com toda certeza virão novos pontos que não tem nada a ver com a parte técnica, mas que vai fazer com que você crie empatia. E quem tem empatia, consequentemente, tem o respeito desse cliente. A dica número 5 é: quando não souber um termo específico ou uma gíria, se você já tiver conquistado um pouquinho da confiança do seu cliente, pergunte a ele: olha, esse termo eu não conheço, o que é mesmo? E com isso você vai passar a ter uma proximidade um pouco maior. Agora, se você sentir que o cliente é meio carrancudo, é meio reticente, anota aquele termo e pergunta depois para uma outra pessoa que já trabalha no setor e que vai poder te explicar para que você, numa próxima visita, entre na conversa sem se preocupar em não entender nada do que está acontecendo por ali. E a dica número 6 é: pegue referências de quem já conhece o setor. Quando eu comecei a trabalhar no setor de britagem, eu sentei junto com o projetista que já atendia esse segmento e pedi para ele: me dá uma aula de 20 minutos de como funciona uma britagem e do que é e do que o cliente se preocupa realmente nesse segmento. Com isso, o projetista me explicou rapidamente o que é, eu fiz as principais anotações e comecei a estudar os outros pontos que eu falei para cima. E no YouTube, verificar o site das britagens, entender o que é uma planta, entender o que são os produtos que esse cliente vende, entender quais são as máquinas correlacionadas com o processo. E por aí, hoje eu fico bem à vontade de pegar um avião aqui, viajar até o cliente e fazer todo um processo de venda sem depender desse projetista ou de qualquer outro profissional. Se você quer vender mais esse ano, se inscreve no nosso canal, curte esse vídeo e segue a gente lá nas redes sociais, @euluizgarcia e @conversaprática. Um abraço e até o próximo vídeo.